Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que Jesus possa nos envolver em sua paz e que as reflexões que serão aqui feitas, propostas, possam de fato suscitar o repensar na nossa forma de lidar com o nosso corpo físico. O que estamos fazendo com o nosso corpo físico? Será que estamos cuidando desse corpo que nos é tomado como um empréstimo? Será que nós estamos fazendo com o nosso corpo físico algo semelhante ao que Raimundo fez com o corpo dele? Na casa de seu Juventino, estava circulando uma notícia de que sua filha Laurinha estava apaixonada por um rapaz. Quem é esse rapaz, mulher? Por quem Laurinha fala tanto e se apaixonou? Não sei, Juventino. Dizem que o nome dele é Raimundo. Eu vou investigar quem é esse Raimundo, por quem Laurinha está tão apaixonada. E eis que seu Juventino passou 5 dias interrogando várias pessoas que conheciam Raimundo. E depois desses 5 dias de interrogatório, convocou a esposa e a filha para uma conversa. Olha, eu andei pesquisando um pouco sobre a vida desse tal Raimundo. E aí, papai, o que foi que o senhor descobriu? Olha, todas as pessoas que eu interroguei me disseram a mesma coisa sobre Raimundo. Sim, papai, e o que foi que disseram? Disseram que ele é um homem bom. Mas uma coisa me chamou mais atenção. Todos disseram que ele era um homem muito trabalhador. Isso me deixou impressionado. Então, papai, o senhor autoriza eu namorá-lo? Seu Juventino respirou fundo, olhou para sua filha, jovem, apaixonada, e disse-lhe: olhe, Laurinha, você sabe que eu não gosto de pessoas que vivem no ócio, pessoas que vivem na preguiça. Mas esse tal de Raimundo tem uma capacidade para trabalhar que eu achei impressionante. Ele é dos meus. Pode namorar. E mal o pai havia terminado de autorizar o namoro, Laurinha saiu correndo até um dos empregos de Raimundo para dar a notícia. Chegou lá, ofegante: eu preciso falar com Raimundo, eu preciso falar com Raimundo. E o patrão disse: tenha calma, ele está trabalhando. Não, mas é rápido, é urgente. E aí o patrão chamou Raimundo. Raimundo, quando se deparou com Laurina lá no trabalho, disse: Laurina, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando. Mas eu preciso muito lhe dizer uma coisa. O meu pai é o seu fã. Meu pai já gosta muito de você, ele autorizou o nosso namoro. E aí Raimundo disse: que coisa boa. Melhor assim mesmo, né? Mas veja, depois a gente se fala, que eu estou trabalhando, depois a gente conversa melhor. E eis que Laurinha volta para casa, felicíssima, porque o pai havia autorizado aquele namoro. Mas, com o passar dos dias, Laurinha começou a ficar um pouco incomodada com o comportamento de Raimundo. Todas as vezes que Raimundo chegava à casa dela,
começavam a conversar, mas lá para as tantas, Raimundo encostava a cabeça no ombro de Laurinha e começava a dormir. O tempo foi se passando e Laurinha começou a ficar muito incomodada com aquela situação, de modo que certa feita, depois de terem conversado, Raimundo começou a cochilar no ombro dela. Acorda, Raimundo, acorda, você não acha que está trabalhando demais? E aí Raimundo escuta aquela voz ao longe, mas rapidamente responde: que história é essa de trabalhar demais? Ninguém trabalha em excesso, não existe isso, Laurinha. E o pai de Laurinha, lá na cozinha, escutou essa fala do futuro genro, chegou até a sala e chamou a atenção de Laurinha. Laurinha, não brinque com Raimundo não, você tem que agradecer, porque é tão difícil encontrar um homem como ele, tão trabalhador. E aí depois a mãe se aproxima e também se dirige à filha, dizendo-lhe: Laurinha, você tirou sorte grande, você tem que agradecer a Deus por ter encontrado um homem como ele. Agradeça a Deus, não reclame. Laurinha viu que não tinha jeito de contra-argumentar ali com seus pais e resolveu silenciar. Mas os dias foram se passando e o comportamento de Raimundo era sempre o mesmo. Chegava, conversava, adormecia. E aí, um outro momento, a cena se repetindo, Laurinha chama a atenção de novo. Raimundo, acorda! E aí Raimundo, está na hora de eu ir trabalhar, estou atrasado. Não, a gente precisa conversar. Mas a gente estava conversando. Sim, nós estávamos conversando e você dormiu. Mas a gente vai conversar de novo, a gente precisa conversar. Você está trabalhando demais. Você tem 3 empregos e me disse agora há pouco que já está procurando o quarto. Você só vem aqui em casa 3 vezes por semana, só chega depois do jantar, só passa 30 minutos, mas desses 30 minutos, você passa uma boa parte respondendo a mensagem do WhatsApp, por questões de trabalho, e depois pega no sono, e quando se acorda, sai desesperado para o 4º turno. E aí Raimundo começa a se justificar, mas Laurinha já tinha perdido a paciência. Não tem condições, você não tem tempo para a gente, você não tem tempo para o nosso namoro. Você vive aqui dizendo que está cansado, que o seu corpo não está aguentando mais. A qualquer momento você vai ter uma estafa física e mental. E Laurinha continuou chamando a atenção de Raimundo. Será que, à semelhança de Raimundo, nós estamos tratando o nosso corpo físico como se fosse uma máquina que não para? Será que, à semelhança desse jovem, nós estamos imaginando que somos uns robôs cujos fluidos vitais não se esgotam, são para sempre? Será que nós estamos pegando o nosso corpo e esgotando nos excessos do trabalho? E trazendo, inclusive, implicações para as nossas relações familiares, de não termos tempo para os nossos familiares porque estamos trabalhando, de não termos tempo de vir à casa espírita ou a qualquer outro templo religioso porque não temos tempo, porque estamos trabalhando muito. Será que essa nossa relação com o trabalho tem nos prejudicado na prática de atividades físicas? Não tenho tempo para fazer atividade física porque eu estou trabalhando muito. Eu não tenho tempo de cuidar da minha alimentação, como muito rapidamente, como quase nada. Como estamos lidando com o nosso corpo físico? Lembremos-nos da 3ª lei moral,
que está no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Na questão 674, os Espíritos perguntam a Allan Kardec: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem-lhe: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. O trabalho é uma lei da natureza, é uma necessidade. O ócio, a preguiça estão desalinhados, mas os Espíritos complementam, depois de Allan Kardec ter lhes feito uma outra pergunta, a pergunta 682. Kardec faz a indagação: sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem-lhe: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. Da mesma forma que o trabalho é uma lei da natureza, o repouso também o é. Porque quando nós repousamos, nós estamos permitindo que o nosso corpo físico consiga renovar, revitalizar as energias, porque os fluidos vitais, eles se esgotam se nós não tivermos o cuidado em evitar os excessos. Mas digamos que nós não tenhamos nos identificado com Raimundo, que a nossa relação com o nosso corpo físico não se assemelha à que ele tinha. Então será que nós lidamos com o nosso corpo físico à semelhança de Palmira? Esse caso de Palmira que vamos relatar é um caso real, contado pelo espírito Bezerra de Menezes, a partir da mediunidade de Ivone Pereira, que está no livro Nas Telas do Infinito. É a primeira história, cujo título é Uma História Triste. O fenômeno, a história acontece no século XIX, no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes nos faz vislumbrar um bairro distante da cidade, pouco povoado, umas ruas estreitas, escuras, um ar até um pouco tenebroso. E aí ele faz o leitor, todos nós, mergulharmos na realidade de uma casa paupérrima, a casa de Palmira. E descreve um diálogo, mais um monólogo do que um diálogo. Estavam naquele pequeno cubículo daquela casa, Dona Dolores, altas horas da madrugada, na máquina, costurando. Sua filha Palmira, ao seu lado, ajudando nas costuras. E Palmira, como de costume, sempre muito insatisfeita, sempre muito mal-humorada, reclamando de tudo, começou: ah, mamãe, eu não acredito que eu, Palmira, 15 anos, na flor da idade, linda, maravilhosa, estou aqui nessa madrugada costurando para aquelas madames cariocas que nem sabem que nós existimos. Eu não acredito que eu estou perdendo a minha juventude, a minha beleza enfurnada nessa casa. Dona Dolores já era uma mulher resignada, um espírito mais evoluído. Olhava para a filha com muita compaixão, porque a filha ainda não conseguia entender aquela situação.
e dizia-lhe: minha filha, tenha calma, as coisas vão melhorar, é preciso ter paciência. Mas Palmira não valorizava muito as advertências da mãe. Passava-se um tempo e começava as divagações. Ah, mamãe, se eu encontrasse um homem bem rico, ou se a senhora recebesse uma herança de algum parente distante, ou uma fortuna que fosse deixada por alguma das suas clientes, ou quem sabe uma freguesa da senhora colocasse o seu nome no testamento, não sei, qualquer coisa que fizesse a gente sair dessa miséria. Eu não estou aguentando mais, veja essas crianças. E Palmira olhava para os seus irmãozinhos, 4 menininhos pequenininhos, sentados no chão, roupas remendadas, pés descalços, subnutridos, esperando uma boa notícia de que teria comida naquela madrugada, ainda acordados. E a revolta em Palmira era muito grande. E aí, Dona Dolores, mais uma vez, fazia suas intervenções amorosas. Minha filha, não fique tendo esses sonhos, essas ilusões de que vai se casar com um homem rico, que eu vou ganhar uma fortuna. Nós temos que ter fé em Deus, confiança de que essa fase vai passar. Não pense que essas pessoas, essas mulheres para quem nós estamos costurando, que são muito ricas, que elas são necessariamente felizes. Às vezes a gente está vendo que elas são ricas, mas não significa que são felizes. Da mesma forma que nós, que somos pobres, podemos ter um pouco de felicidade. Ah, mamãe, a senhora está delirando. Como é que nós, pobres, vamos ficar felizes numa vida como essa? Deve ser a madrugada que está deixando a senhora falar essas coisas, né? Não, minha filha. Nós podemos sim desfrutar de alguns momentos de felicidade. Ter a consciência tranquila. Ter o sentimento de dever cumprido. Isso traz alegria para a nossa alma. Dormir de consciência tranquila. Estarmos aqui fazendo esse trabalho, mesmo que seja um trabalho muito difícil, pouco remunerado, mas é um trabalho digno. Mas Palmira não estava interessada nos conselhos maternos, como sempre, e a ignorava sua mãe, a sabedoria daquela mulher viúva que precisou dar conta de 5 filhos, todos pequenos, com exceção de Palmirinha. E foram se passando os dias, e eis que Dona Dolores recebeu uma proposta de ir até a casa de uma viúva muito rica lá em São Cristóvão, a fim de resolver umas pendências do trabalho. E aí, quando Palmira soube que sua mãe iria para essa casa, começou a insistir que iria com a mãe. E a mãe, já prevendo possíveis complicações, disse: não, você não vai não. Disse: eu preciso ir, lá deve ser uma casa tão bonita, deve ter tanta coisa chique, quem sabe se lá eu não encontro um homem rico, disponível. Dona Dolores não resistiu, acabou cedendo ao pedido da filha. E quando chegaram lá, até a casa daquela viúva, um casarão, enquanto Dona Dolores conversava com a senhora, Palmira já ficava bem atenta, olhando cada detalhe, cada enfeite, cada riqueza que tinha naquela casa. E de repente, avista um jovem, Guilherme, 24 anos, era o primogênito daquela senhora.
Rapidamente, Palmira já começa a planejar. Eu sou bonita, tenho a arte de sedução, vou jogar todo o meu charme para esse jovem. Parece sozinho. Jogou o seu charme, se aproximou dele. Ele também era um homem típico, galanteador, então eles estavam com os mesmos objetivos, vamos dizer assim. Imediatamente começaram a namorar. Todos os dias Guilherme ia visitar Palmirinha lá naquele bairro super distante de São Cristóvão. Levava presentes dos mais caros e todos os dias se declarava para aquela jovem: Palmirinha, desde o primeiro momento que eu te encontrei, eu senti que você é a mulher da minha vida. Você é muito linda, é uma beleza que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Mas Dona Dolores não estava satisfeita. Chamou Palmira para ter uma conversa séria. Palmirinha, esse seu namoro não vai dar certo. Mas por que, mamãe? Porque vocês são muito diferentes. Ele é muito rico. Veja a nossa situação, nós somos muito pobres. Mas não é só isso. Ele é um sedutor. Ele não quer nada sério com você. Ele só está querendo te usar. Ele vê que você é uma jovem muito bonita. Ele só quer usar o seu corpo e depois ele vai procurar outras mulheres. Eu estou sentindo uma angústia muito grande. Esse namoro não vai dar certo. É melhor acabar o quanto antes. Mamãe, a senhora não quer me ver feliz? Tudo que eu faço a senhora reclama comigo. Eu encontrei agora o homem que eu estava precisando. E se ele estiver mal intencionado, se ele quiser usar meu corpo, o corpo é meu, o problema é meu, não é da senhora. A senhora não tem nada a ver com isso, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a senhora não tem nada a ver com isso. E mais uma vez, Palmira rechaça os conselhos maternos. Mas Dona Dolores convoca Guilherme e diz que ele não pode mais frequentar a casa daquela família. E de fato, aquele jovem casal de namorados passa um bom tempo sem se reencontrar. Mas, diz Bezerra de Menezes, quando nós colocamos uma coisa na cabeça, começamos a pensar repetidamente o mesmo pensamento, nós atraímos, seja para o bem, seja para o mal. Palmirinha não tinha desistido. E eis que certa feita, uma vizinha chega até ela, entrega-lhe discretamente um bilhete. Palmirinha se enche de alegria, corre para o quarto e vai lê-lo discretamente, sem que sua mãe o perceba. Eu te espero hoje às 10 horas da noite, naquela esquina da rua tal. Se você não vier, adeus para sempre. E Palmirinha ficou gelada. Passou o dia pensativa. Será? Se Guilherme cumprisse pelo menos com a metade das promessas que ele me fez, que eu seria uma mulher famosa, reconhecida na sociedade, que eu receberia muitos elogios porque eu sou bonita, seria tão bom, eu me livraria dessa pobreza, dessa miséria. E se minha mãe tiver razão? E se Guilherme for um sedutor, um aproveitador, só quiser me usar e depois me jogar fora? Não tem problema, eu vou saber me vingar.
Eu sou bonita, sei seduzir, vou ter qualquer homem que eu quiser nas minhas mãos. Eu só preciso sair daqui. Depois eu me viro. E as horas foram se passando daquele dia. Dona Dolores achou estranho, porque naquele dia foi o primeiro dia que Palmirinha não reclamou de nada, não estava mal-humorada, só estava calada. E as horas foram se passando, elas trabalhando, e deu 10 horas da noite. Quando Palmirinha olhou para o relógio, 10 horas. Num movimento súbito, pegou tudo que estava em cima daquela mesa de trabalho, as roupas, as linhas, as agulhas, jogou tudo no chão. Arrancou o avental e deu aquela batida forte na mesa. Dona Dolores teve aquele susto. Estava achando tão estranho, estava tudo tão quieto. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Eu estou cansada dessa vida, mamãe. Eu não aguento mais esse sofrimento, essa miséria. Eu não aguento mais ver esses meninos no chão com fome, com frio. Eu não aguento mais tanto desespero. Eu prefiro morrer, 1000 vezes morrer, do que ficar nessa pobreza. E saiu correndo para o quarto. E Dona Dolores, ainda tentando entender o que estava acontecendo, foi até o quarto tentar consolar, acalmar a sua filha que estava fora do limite. Calma, Palmirinha, calma. Não adianta se revoltar. A gente precisa ter mais fé, mais confiança. Só que Palmirinha rapidamente saiu, porta afora, e Dona Dolores correndo desesperada atrás dela, naquelas ruas escuras. Palmirinha, volte para casa. Palmirinha, para onde você vai? Está muito tarde. Ai, meu Deus, o que ela vai fazer, essa menina perdida? 15 anos. Palmirinha, muito veloz, conseguiu chegar até a esquina e entrar no carro de Guilherme. Dona Dolores volta para casa, arrasada. Meu Deus, Palmirinha fugiu com Guilherme. E aí Dona Dolores não conseguia mais dormir, não conseguiu voltar a trabalhar, que estava cheia de costuras, pendentes, mas não conseguiu. As crianças ainda no chão esperando a comida, e aquela angústia tomando conta daquela mãe. E foram se passando as horas, a madrugada se encerrou, o dia seguinte nasceu, e Palmirinha não deu nenhum sinal. E Dona Dolores foi caindo em si. Palmirinha foi embora. Palmirinha nos abandonou. O que é que eu vou fazer? Eu não posso pedir ajuda para os vizinhos. O que é que eles vão dizer da minha filha? Eu não posso ir atrás dela. Eu não posso deixar essas crianças aqui. Eu nem estou com condições de ir, já estou febril, já estou sem forças. Eu não tenho dinheiro para pegar um transporte e correr atrás dela. Só me resta esperar e confiar. Não posso fazer mais nada. E Dona Dolores foi tentando manter a calma na medida do possível. Mas eis que 9 horas da manhã alguém bate à porta. Dona Dolores estava deitada. Deve ser Palmirinha. Eu sabia que ela iria voltar. Eu sabia que ela iria se arrepender. Eu quero abraçá-la e dizer que eu a perdoo, que eu a amo muito e que vamos juntos superar essa fase. E o coração de Dona Dolores se encheu de alegria. E aí um menininho sai correndo para verificar quem é que estava batendo a porta e volta com uma carta em mãos e entrega para sua mãe. Quem era meu filho? Não sei, era um homem que entregou essa carta. E aí, Dona Dolores
lê a carta. Mamãe, perdoa-me. Não pude suportar por mais tempo essa horrível situação em que vivemos. Eu sei, eu sou ingrata, sou desumana, mas essa miséria, essas humilhações me desesperam. Eu nunca mais voltarei para casa. Não devo voltar, não vou voltar. Mas estou mandando esse dinheiro nesta carta, porque pelo menos hoje a senhora e as crianças precisam almoçar. Adeus. Até nunca mais. Dona Dolores leu essa carta, releu. Não estava conseguindo ainda entender aquela mensagem. Quando Dona Dolores caiu em si, chorou compulsivamente, abraçada com aquelas crianças. Tinha entendido que Palmirinha, sua filha amada, nunca mais voltaria para casa. Diz Bezerra de Menezes que, de fato, Palmirinha não voltou mais para casa. Palmirinha escolheu um outro caminho. Escolheu seduzir homens com o seu corpo, com a sua beleza. Guilherme já havia sido descartado logo de início. Todos os dias eram homens diferentes, homens casados inclusive. Eram muitas festas que faziam na sua mansão que conseguiu comprar, regadas a muito álcool, a muita boemia. Será que nós estamos usando o nosso corpo físico para seduzir homens e mulheres e depois descartá-los como se fossem objetos? Será que estamos usando o nosso corpo para machucar corações sensíveis? Para alimentar o nosso ego? Mais um, mais uma? Será que estamos idolatrando o nosso corpo físico em busca de um corpo perfeito, exagerando em atividades físicas, almejando um corpo perfeito e assim idolatrando e postando nas várias redes sociais? Será? O que será que está por trás de quando nós postamos várias fotos em redes sociais? Será que é porque nós queremos compartilhar com os nossos amigos verdadeiramente algum evento, alguma conquista? Ou será que está por trás a necessidade de sermos elogiados, reconhecidos? Somos bonitos, somos bonitas. O que estamos fazendo com o nosso corpo físico? Lembremos-nos da quarta lei moral, que também está no livro dos Espíritos, a lei de preservação, de conservação. Os Espíritos nos esclarecem: é necessário discernir entre o que é necessário e o que é supérfluo. É preciso termos cuidado com os excessos. É preciso revisitarmos questões 714 a 717 de O Livro dos Espíritos. Os excessos
de toda a ordem, são malefícios para o nosso corpo, para a nossa alma. Provavelmente, muitos de nós não nos identificamos nem com Raimundo, nem com Laurinha. E aí poderíamos nos perguntar: será que a relação que nós temos com o nosso corpo físico é uma relação de indiferença? Esse corpo é só um corpo, não tem significado, não tem valor, de modo que quando um sofrimento muito atroz bate à nossa porta, ou quando uma frustração muito grande nos visita, nós pensamos imediato em abrir mão desse corpo. Imediatamente vem uma ideação suicida. Como está essa nossa relação com o nosso corpo físico? Será que quando estamos incomodados porque a vida não está fazendo o que nós gostaríamos de que ela nos fizesse, porque perdemos o controle que nunca tivemos, será que por revolta, por indignação, pensamos logo em acabar com esse corpo, como fez Henri? Vale muito a pena ler ou reler O Cavaleiro de Nimier, do Espírito Charles, psicografado por Ivone. Henri era muito feliz com a sua esposa nos 3 primeiros anos, Berthe. Mas Berthe, na verdade, no fundo, não queria ter se casado com Henri. Queria ter se casado com o irmão dele, com Luiz. Mas como Luiz foi embora da aldeia onde todos moravam, porque foi precisar estudar, e Henri estava lá oferecendo muito amor, ela resolveu se casar com Henri. Mas, depois de muitos anos, Luiz retorna para a aldeia. E quando se depara com o seu grande amor casado, com seu irmão, resolve voltar de onde veio. Nem deveria ter saído de lá, pensava ele. Mas Berthe não resiste. Abandona o seu esposo Henri e vai correndo atrás de Luiz. Henri não suporta essa dor do abandono. Berthe era para Henri uma esposa quase que idolatrada. Era tudo para ele. Ele colocou todo o sentido da vida dele naquela mulher. Então, quando aquela mulher foi embora com o seu irmão, ele não deu conta. Subiu naquela pedreira e na cabeça dele só vinham pensamentos derrotistas, pessimistas. E ele se jogou daquela pedreira, porque não soube administrar a dor do abandono afetivo. Não soube, não conseguiu valorizar a dádiva que era ter aquele corpo. Bem sabemos que os sofrimentos que nos visitam são imensuráveis. Quantas lágrimas derramamos, quanta tristeza por vezes nos bate. A depressão que se assola dia a dia.
Mas, meus irmãos, é preciso dizer sim à vida, valorizar a vida, valorizar a dádiva que é ter esse corpo. É tão difícil encarnar, é tão difícil conseguir essa oportunidade para melhorarmos moralmente. Não podemos perder essa oportunidade que está nos sendo dada. Valorizemos o nosso corpo. Neste mês de Setembro Amarelo, o nosso convite é para valorizarmos a vida, valorizarmos a dádiva de ter esse corpo. Se resgatarmos aquela comunicação do Espírito George, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos lembrar do convite que ele faz a cada um de nós. Cuidar do espírito e cuidar do corpo. Não é só cuidar do espírito, é também cuidar do corpo, porque o corpo abriga o espírito imortal. Nós precisamos desse corpo, porque senão, como é que poderíamos progredir moralmente? É por isso que precisamos tratar do nosso corpo como um templo do Espírito. Valorizar a dádiva que é tê-lo, ainda que passageiro, ainda que quando nós desencarnarmos, não teremos mais este corpo, mas teremos outro corpo quando reencarnarmos novamente. É preciso cuidar do corpo, inclusive, porque na próxima existência, o corpo que teremos provavelmente dependerá de como foi que nós cuidamos deste corpo nesta existência. Aquela jovem Palmira que se entregou à sedução, ao álcool, à boemia, teve o seu livre-arbítrio respeitado, mas na encarnação seguinte, aquela jovem, mais uma vez reencarnou numa zona muito pobre, aos 20 anos, tuberculosa, sem pai, sem mãe, numa tristeza infinita. Aquele jovem Henri, que se suicidara porque o seu grande amor havia o abandonado, na reencarnação seguinte, quando jovem, sofrera um acidente e ficou em uma cadeira de rodas até o final da existência. Esses são alguns dos casos que mostram, dentre tantos outros casos, a lei de causa e efeito. O que fazemos com o corpo físico nesta existência pode gerar impactos no próximo corpo que teremos. Mas, acima de tudo, se conseguimos manter, cultivar o equilíbrio, o bom senso em relação ao nosso corpo, estaremos contribuindo para que o nosso espírito imortal possa, paulatinamente, progredir moralmente. Então, meus irmãos, queremos deixar aqui este convite, a bênção que temos por termos este corpo. Agradeçamos a Deus
essa dádiva e que possamos refletir em nossos lares o que estamos fazendo com o nosso corpo físico. Muita paz a todos.